Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional e o meu assunto de hoje é o reconhecimento por parte da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos da América de que houve, de fato, um genocídio armênio durante a Primeira Guerra Mundial. Apenas para falarmos um pouquinho sobre os fatos em tela, uma grande discussão que existe ao longo do último século é se houve um genocídio ou não. Mais de 30 países reconhecem que houve sim um genocídio, algo que é negado de forma contundente por parte da Turquia, que é naturalmente a herdeira histórica, política, cultural e social do Império Otomano. Para reconstruirmos muito rapidamente o que aconteceu com os armênios durante a Primeira Guerra Mundial, o que existia no Império Otomano, que o próprio nome já indica, era um império, portanto tinha uma vastidão territorial bastante grande, era que havia grupos nacionais que demandavam independência, entre eles exatamente os armênios. E os armênios estavam localizados sobretudo em duas regiões do Império Otomano. Primeiro, na atual região da Armênia, que fica muito perto da fronteira com a União Soviética. E havia uma presença grande de armênios também na capital otomana, que era Constantinopla, atual Istambul. A presença dos armênios com seu pleito nacional, tanto perto da fronteira com a União Soviética quanto na capital do Império, gerou preocupações para o Império Otomano pela possibilidade que os armênios poderiam ter de, quem sabe, se associar aos soviéticos em troca da sua independência. A preocupação otomana, portanto, era que os armênios pudessem se tornar traidores do Império em meio a um cenário de guerra. Nesse contexto, a decisão do Império Otomano foi retirar os armênios tanto da capital quanto da região do Cáucaso, portanto levando esses armênios à força para regiões distantes, sobretudo para o deserto sírio, que ainda fazia parte nesse momento também do Império Otomano. O que os otomanos diziam à época, e é um discurso que é reproduzido pela Turquia ainda hoje, foi de que foi de fato uma mobilização de pessoas para que saíssem de regiões estratégicas. Mas, na prática, o que vem sendo reconhecido com cada vez mais força ao longo do tempo é o de que esse deslocamento forçado pode ser considerado, sim, um genocídio, sobretudo porque não havia qualquer opção para que os armênios ficassem nas regiões onde de fato habitavam. Muitos armênios foram simplesmente eliminados antes mesmo da partida, e aqueles que foram de fato retirados foram levados a pé das suas regiões, tanto de Constantinopla quanto principalmente da atual região da Armênia no Cáucaso, até o deserto sírio, no que foi chamado de Marcha da Morte. Segundo o Império Otomano, segundo a Turquia atualmente, houve sim excessos, houve sim armênios que morreram, mas foram cerca de 300 mil, algo que pode ser considerado sim agressivo, mas natural no contexto de guerra. Os armênios, no entanto, contabilizam cerca de 1,5 milhão de mortos, entre armênios sumariamente executados e uma infinidade de pessoas que simplesmente não aguentaram a dureza da travessia até a Síria. Esse reconhecimento por parte da Câmara dos Deputados de que houve, de fato, um genocídio armênio tem alguns elementos muito simbólicos. O primeiro deles é o fato de que o reconhecimento foi feito no dia 29 de outubro, que é a data nacional da Turquia, porque comemora, no ano de 1923, a criação da República Turca, que pode ser considerada, mais uma vez, a herdeira do Império Otomano. Também bastante simbólico é o fato de que esse reconhecimento acontece em meio a uma profunda insatisfação nos Estados Unidos com a ação militar turca no norte da Síria contra os curdos. É quase como se fosse dado um recado que é, olha, os Estados Unidos não esqueceram, aliás, muito pelo contrário, reconhecem a partir desse momento o que aconteceu mais de 100 anos atrás com os armênios. Não façam a mesma coisa com os curdos, porque os Estados Unidos estão realmente de olho. E isso ganha um peso ainda maior quando lembramos que Erdogan, o presidente da Turquia, possui uma postura bastante neo-otomanista. Existe, de uma certa maneira, uma nostalgia com relação ao peso que o Império Otomano possuía no mundo ao longo do seu período de existência. Reconhecer o genocídio armênio é, portanto, um recado que tente não ser tão otomano assim, porque quando você foi da primeira vez, nós já tivemos um genocídio.
E o reconhecimento não veio sozinho. Houve também a aplicação de sanções a oficiais turcos envolvidos nessa operação militar na Síria. E ainda a demanda para que o governo de Donald Trump penalize a Turquia pela compra do sistema antimísseis russo, o S-400, visto como uma quebra de confiança pela parceria entre Estados Unidos e Turquia, lembrando, os dois maiores exércitos da OTAN, o que faz com que o legislativo norte-americano considere que o fato de a Turquia comprar armamentos russos supostamente impediria a Turquia de comprar também armamentos norte-americanos. E esse é um passo que certamente azeda bastante as relações entre Turquia e Estados Unidos, como você percebeu quase que automaticamente quando a Turquia chamou o embaixador dos Estados Unidos em Ankara, capital da Turquia, para explicações. Mas é importante deixar claro que os Estados Unidos não estão exatamente isolados no reconhecimento desse genocídio armênio. Países aqui da América Latina, por exemplo, já são bastante vocais com relação ao reconhecimento desse genocídio. Brasil, Argentina, Chile, Bolívia, Venezuela, Paraguai e Uruguai já são países que reconhecem o genocídio armênio há alguns anos. Países europeus também reconhecem esse genocídio, como França, Alemanha, Itália, Portugal, e além de outros países importantes para aquele cenário, como por exemplo a Rússia, a Síria e o Líbano, além da própria Santa Sé. São todos atores que condenam, que reconhecem a existência de um genocídio armênio ao longo da Primeira Guerra Mundial. E, nesse sentido, ainda que o reconhecimento por parte do legislativo norte-americano tenha vindo apenas agora, o próprio presidente Donald Trump afirmou um pouco depois da sua posse que o genocídio armênio havia sido uma das piores atrocidades do século XX. Como não havia o reconhecimento formal ainda, Trump deixou de utilizar o termo genocídio, mas aparentemente, nesse momento, ele volta a ter essa possibilidade. E essa é mais uma peça que se encaixa nas crescentes tensões entre os Estados Unidos e a Turquia. Lembrando que, em meio ao cenário da intervenção turca no norte da Síria, houve contatos cada vez maiores, ainda que tensos, entre a Turquia e a Rússia. Mas, como eu disse agora há pouco, a própria Rússia é também um Estado que reconhece o genocídio armênio. Jogar luz, portanto, sobre os fatos daquele período, que vai de 1915 mais ou menos até 1917, exatamente no meio da Primeira Guerra Mundial, tende a ser um elemento extremamente desconfortável para o governo turco. Sobretudo no momento em que as ações militares turcas contra os curdos vêm sendo internacionalmente condenadas. E se você achou que essa coluna foi esclarecedora, você pode dar uma força para que o Petit Jornal siga produzindo conteúdo quase que diário para que você conheça, que você saiba o que está acontecendo mundo afora, tanto na política internacional quanto na economia. E para isso você acessa o nosso site www.petitjornal.com.br e acessa a aba Apoie o Petit. E lá você pode contribuir com a gente com o valor que você quiser. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.